Olá, irmãos e irmãs, aqui estamos para o nosso momento de reflexão nesta manhã de sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Hoje meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Mateus 10, 16 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Ouçamos mais uma vez esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse texto do Evangelho de Mateus, Jesus está falando especificamente para os discípulos, dizendo a eles que eles seriam perseguidos por causa do Evangelho, por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que eles deveriam agir com esperteza e simplicidade no anúncio do Evangelho. Ser esperto não significa querer burlar as coisas, passar por cima das coisas, dar golpe nos outros. Ser esperto significa ser astuto no serviço do Evangelho. Paulo era uma pessoa esperta, astuta, que aproveitava os momentos para anunciar o ressuscitado. Lembro a vocês quando Paulo chega no Areópago e vendo que tinha lá uma coluna para diversos deuses, inclusive para o Deus desconhecido, Paulo parte dali falando que estava dizendo em nome do Deus desconhecido que ele conhecia. E a partir dali ele anuncia Jesus Cristo e sua palavra.
Paulo é esperto quando ele chega na sinagoga e perguntam a ele, alguém tem alguma coisa a dizer? E Paulo, eu tenho. E começa a falar do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que tirou o povo lá da escravidão do Egito, e vai falando até chegar na pessoa de Jesus e a sua ressurreição. Ou seja, Paulo sabia aproveitar as oportunidades para dar testemunho de Jesus Cristo. Também nós devemos agir com esperteza no anúncio do Evangelho e com simplicidade, sem arrogância, sem querer ser mais do que os outros, mas na simplicidade, anunciando Jesus Cristo e o reino de Deus. Anunciando que o reino se faz presente no aqui, no agora, na história, mas que só teremos o reino por completo lá na glória. E dizendo que se existiam os discípulos de outrora, nós somos os discípulos de agora. Portanto, o Senhor nos chama também e nos envia a dar testemunho dele, do seu evangelho, nessa simplicidade, mas também com esperteza. Sabendo que sofreremos perseguições, como os discípulos também sofreram, porque todo aquele que quer pautar a sua vida pelos princípios do Evangelho, viver a prática da verdade, da justiça, da autenticidade, esse será mal visto diante daquilo que o mundo oferece. O mundo oferece facilidades, falcatruas, oferece status. E o cristão não é alguém que anda à busca de status, não é alguém que busca somente facilidades e que não age com falcatruas. Portanto, dar testemunho de Jesus Cristo e do seu Evangelho fará com que nós sejamos sempre perseguidos. Pelo contrário, o cristão deve ser aquele que justamente denuncia com palavras e com seu jeito de ser, de agir e de proceder, tudo aquilo que não vai bem, tudo aquilo que está errado. E denunciar e anunciar faz com que sejamos mal vistos diante das outras pessoas. É necessário seguir adiante com o Evangelho sem medo. Se a consciência não nos acusa, siga adiante e faça com que a palavra de Deus e o serviço do Evangelho vá cada vez mais longe. Não vos preocupeis quando vos caluniarem, vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem, porque o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, esse foi dado a nós por Deus, e é o Espírito Santo que é o nosso advogado, o Paráclito. É Ele quem fala por nós e Ele dá testemunho da verdade. E a verdade nos liberta. A verdade vos libertará, a verdade nos liberta. Viver na simplicidade, na sabedoria, na esperteza do Evangelho e na simplicidade, deixando que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida, porque Ele sempre age e de maneira a fazer o melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.